Se eu te falar que o Brasil já teve um super esportivo de verdade, você acredita? Não é meme, não é pegadinha e muito menos aqueles carros montados no fundo de garagem só para aparecer em Instagram. Não. Eu tô falando de um carro que realmente existiu, foi lançado, rodou pelas ruas e tinha desempenho digno de assustar muito esportivo europeu da época. Um carro que parecia um mini Ferrari, acelerava como um Porsche mais leve e tinha alma de Lotus Elise. E o mais louco de tudo é que quase ninguém fala dele. Então hoje a gente vai entrar na história do Lobini H1, o supercarro brasileiro que poderia ter colocado o país num nível completamente diferente dentro do mundo automotivo, mas acabou desaparecendo como se nunca tivesse existido. A história começa lá no final dos anos 90, quando dois engenheiros brasileiros simplesmente olharam para o cenário automotivo do país e pensaram algo tipo: por que o Brasil não pode ter um carro esportivo de verdade? E esse pensamento não era só sonho de entusiasta. Os caras tinham conhecimento, tinham visão e tinham vontade de criar algo que pudesse competir com esportivos europeus, mas sem copiar ninguém. Eles queriam algo que fosse brasileiro de ponta a ponta, com estilo próprio e personalidade. Nascia então o projeto do Lobini H1, um carro que seria totalmente artesanal, leve, potente e feito para entregar aquele tipo de experiência que você só sente em carro esportivo raiz. O famoso carro que não é feito para agradar massa, mas para emocionar quem realmente gosta de dirigir. E aí vem a parte mais maluca dessa história. Quando você olha pro Lobini H1, parece até montagem de videogame. A carroceria tinha um desenho agressivo, esportivo de verdade, com frente baixa, faróis embutidos, traseira curta e proporções que lembravam carros italianos. Não é exagero dizer que, por cima, ele tinha vibe de Ferrari Dino moderna. E quando você vê de lado, lembra um pouco Lotus Elise, mas com personalidade própria. Nada nele era genérico. Era um carro pensado para ser diferente. E essa diferença só ficava mais forte quando você colocava o carro na pista. O chassi era tão leve e tão rígido que, mesmo com um motor relativamente pequeno, o carro tinha desempenho que deixava muito esportivo importado passando sufoco. E já que falei do motor, vamos entrar nessa parte. O Lobini H1 usava o motor 1.8 turbo da Audi, o mesmo da família do A3, que todo mundo sabe que é forte, confiável e cheio de potencial. O motor entregava cerca de 180 cavalos, o que pode parecer pouco hoje, mas quando você coloca isso num carro extremamente leve, com pouco mais de 900 quilos, vira dinamite pura. Era tipo colocar motor de Otaché num kart gigante. O carro acelerava de 0 a 100 na casa dos 6 segundos, dependendo da versão, e passava fácil dos 200 por hora. E tudo isso sem nenhuma frescura eletrônica. Era volante, pedal, câmbio e você. Dirigir o H1 era sentir tudo o que estava acontecendo, porque o carro te respondia de forma direta, quase brutal. Quem gosta de direção pura entende esse tipo de coisa. Só que todo carro bom tem uma tragédia escondida, e no caso do Lobini H1 a tragédia nunca foi o carro. Foi o país. A produção era artesanal, o que por si só já deixava tudo mais caro. Soma isso aos impostos absurdos do Brasil e você tem um carro que, mesmo sendo nacional, acabava custando mais caro que esportivo importado com marca famosa. Isso já complicava tudo. Outro problema é que o mercado brasileiro simplesmente não entendia a proposta. Aqui, quando a pessoa paga caro num carro, ela quer status, nome, luxo, cheiro de marca. E o Lobini era o contrário disso. Ele era um esportivo raiz, pensado para quem gosta de performance, não para quem quer aparecer. Resultado disso, as vendas foram baixas, os donos do projeto enfrentaram dificuldades e o carro nunca conseguiu ter a produção que merecia. Aí entra um capítulo interessante. Depois de algum tempo, o projeto foi comprado pela Brax, que tentou reviver o Lobini e levar o carro para um novo nível. Eles investiram, mudaram alguns detalhes, atualizaram componentes, refinaram o acabamento e fizeram um relançamento do carro com expectativa de crescimento. Só que, de novo, o Brasil continuava sendo o mesmo. Pouco incentivo para a indústria nacional, impostos altos e um público que ainda não tinha maturidade para entender o que aquele carro representava. O resultado é que a tentativa não vingou. E o Lobini H1, esse supercarro brasileiro que tinha tudo para virar um ícone, acabou ficando só na memória de quem viveu a época ou de quem realmente conhece os bastidores do automobilismo nacional. Mas aqui entra a minha opinião. O Lobini H1 é uma das maiores provas de que o Brasil tem, sim, capacidade de criar carros incríveis. Não falta talento. Não falta criatividade. Não falta engenharia. Falta ambiente. Falta incentivo. Falta visão de futuro. Se esse carro tivesse nascido na Alemanha,
nos Estados Unidos ou até mesmo no Japão, ele estaria até hoje sendo lembrado como um daqueles esportivos cult, que marcaram época e influenciaram uma geração inteira. Mas como nasceu no Brasil, ficou escondido. Viru raridade. Viru lenda. E é triste pensar que muita gente fala com orgulho de esportivos estrangeiros, mas nem sabe que o Brasil já fez algo desse nível. E é por isso que contar a história do Lobini H1 é tão importante. Porque ele não é só um carro. Ele é um símbolo de até onde a indústria brasileira poderia ter chegado se as condições fossem outras. Ele é a lembrança de um projeto feito com paixão, coragem e teimosia. Um carro que provou, mesmo que por pouco tempo, que o Brasil também sabe fazer supercaro. E que se tivesse tido o apoio certo, hoje estaria entre os maiores. O Lobini H1 é aquele tipo de carro que te faz sentir orgulho e frustração ao mesmo tempo. Orgulho pelo que ele foi. Frustração pelo que ele poderia ter se tornado. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.